Microestrutura de mercado. O que provoca deslocamento do preço? Volume. Pessoal, volume desloca preço? Sim ou não? Existe volume comprador ou vendedor? Sim ou não? E eu já vi professor de mercado famoso falar isso aí fora no Brasil. Ai, agora tá passando um volume comprador, agora tá passando um volume vendedor, não sei o que. Gente, presta atenção numa coisa e anota isso aí para vocês aprenderem em definitivo. Volume não existe comprador ou vendedor. Não existe volume comprador e vendedor. Ah, Felipe, existe sim, porque tem a barrinha vermelha e verdinha lá. Pois é, pode botar ela toda cinza, não significa nada. Vermelho e verdinha só significa que o candle na sequência fechou antes ou depois do fechamento do candle anterior. Não tem nada a ver com volume. Volume é um negócio fechado. Quando um comprador encontra um vendedor e eles fecham o negócio. Se um não fechar o negócio com o outro, o mercado não sai do lugar. Se eu tenho um comprador aqui, presta atenção, eu tenho um comprador aqui querendo comprar um, e eu tenho um vendedor aqui querendo vender a 3, se eles não chegarem num acordo ali, ó, não sai negócio, o mercado fica parado no lugar. Então, por exemplo, um dos motivos onde o mercado não entra, por exemplo, que o mercado não se movimenta, por exemplo, é o quê? Quando eu tenho uma baixa frequência de negócios, né? E quando eu não tenho negócios fechando ali, o mercado fica parado. Do mesmo modo, quando eu tenho um mercado muito líquido ou com uma alta frequência de negócios, mas com um interesse muito grande numa região. Isso aí é muito importante, pessoal. Anotem isso aí, porque isso aqui faz toda a diferença para vocês entenderem. É isso que eu estava falando de contexto. O cara fala assim: o mercado está lateralizado porque ninguém está interessado, porque falta de interesse. É o contrário. O mercado lateraliza justamente porque o interesse é demais naquela região. Aquele nível de preço está tão interessante, tem tanto interesse naquela região, que fica aqui, ó. Vendedor, 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 comprador, 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 e eles ficam agredindo. E eu vou explicar isso aqui agora, ó, agredindo o outro. Compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende, o mercado não sai do lugar. Então, primeiro, volume não tem comprador e vendedor. Felipe, o que é comprador e vendedor, então? Agora sim. É assim, ó. Eu tenho uma agressão compradora e eu tenho uma agressão vendedora. Como assim, Felipe? Agora vamos para a velha e boa historinha do Maréia 98. Olha só para você ver. O Alfredo quer comprar, o Alfredo quer montar na cidade dele, não sei nem que... Alfredo, que cidade que você mora? O Alfredo quer montar na cidade dele um telemensagem. E para isso, para ele montar esse telemensagem, sabe, que vai nas festas, falar lá para a amada, não sei o quê. Ele quer montar na cidade dele um telemensagem, e para ele montar um telemensagem, ele quer montar o telemensagem no Maréia, porque o Maréia é esportivão, bar, né, os vidão preto, não sei o quê, tampona. Fica bonito, fica presença, tal, tal. Aí, ó, lá em Fortaleza, vai montar lá em Fortaleza um disco mensagem. Beleza? O Alfredo quer comprar um Maréia. Ele quer comprar esse Maréia. De repente, um Maréia turbo. De repente, pessoal, o Alfredo fala assim: Felipe, eu pago 5 mil nesse Maréia. Eu sou o dono da loja de carro. Beleza? Eu tenho Maré para vender, meu Maré é 10 mil. Eu estou vendendo Maré. Falo para o Alfredo: Alfredo, tem um Maré para vender, 10 mil. Se eu, Felipe, não aceitar vender mais barato e o Alfredo não aceitar comprar mais caro, o que acontece? Nada. O mercado não sai do lugar. O preço não desloca. Então, o que é uma agressão? Agressão é quando um comprador ou um vendedor aceitam piorar o preço para conseguir liquidez. O que é a liquidez? Liquidez não é a capacidade de converter um ativo em dinheiro? Então eu preciso de liquidez. O que é piorar o preço? Eu, Felipe, vendedor, como é que eu pioro o meu preço? Eu aceito vender mais barato. Porque eu, como vendedor, eu quero vender caro e recomprar barato. Tá? O comprador, como é que ele piora o preço? O comprador piora o preço comprando mais caro. Então ele aceita comprar mais caro, porque ele quer comprar barato e vender caro. Beleza? Então vamos chegar no final da história aqui. Vamos supor
que o Alfredo fala assim, rapaz, eu já tenho 2 festas contratadas ali, cada uma vai me pagar 6 mil. Ou seja, eu já vou ganhar, assim, em 2 festas, 12 mil, e eu preciso desse carro. Mas se eu não fechar esse negócio hoje, cara, das festas, o cara vai fechar com outro cara ali, e eu vou perder os negócios, não sei o que, eu preciso desse carro. Ele vai lá em mim e fala assim, Felipe, beleza, eu sei que eu tô fazendo um péssimo negócio, mas eu vou ganhar mais ali se eu fechar esse negócio mais caro e for fazer outro negócio mais vantajoso. Então eu aceito comprar por 10 mil. Ou seja, ele piorou o preço, veio aqui e agrediu o vendedor. Então o comprador agride o vendedor. Ele piora o preço, vai lá em cima e busca a liquidez. Busca o negócio. E aí o mercado sobe. Mas vamos supor que é o contrário. Agora eu como vendedor. Vamos supor que o Alfredo fincou o pé no toco lá, como diz no Goiás, e falou, moço, eu não pago mais do que 5 mil nessa miséria desse carro de jeito nenhum. Eu pago 5 mil e acabou. Se quiser bem, se não quiser, eu vou ficar sem carro. E eu penso comigo, rapaz, surgiu um outro negócio para mim. O cara tá me oferecendo ali 2 Peugeot 206, chique, coisa, tá novo, melhor do que o Maré. Tá pedindo 4 mil em cada um, mas eu consigo vender ele por 7 cada um. Porque ele vai me dar mais dinheiro, se eu fizer esse negócio, ele vai me dar mais dinheiro no outro, entendeu? Eu vou vender pelos 5 mil inteiro, um dinheiro, compro os 2 e vendo. Faço mais dinheiro que eu já tô agora. O que eu faço? Eu viro pro Alfredo e falo, Alfredo, tem problema não, mano. Eu sei que eu tô fazendo um péssimo negócio, tô te vendendo uma máquina barata. Tô te vendendo barato, de graça. Eu abaixo o meu preço e eu, como vendedor, vou lá e agrido a compra. Eu agrido o comprador. Então, é uma agressão vendedora no comprador. Eu desloco o preço para baixo. O preço que estava em 10 foi para 5. Então, eu puxo o preço para baixo. E é agora que vem o segredo da coisa. O mercado sobe porque estão comprando e cai porque estão vendendo? Sim ou não? Sim. Não. Talvez. Qual que vocês acham que é aqui? Qual quadradinho que vocês marcam? Pessoal, presta atenção numa coisa aqui, ó. Vocês sabiam que o mercado pode subir porque estão comprando, mas ele também pode subir porque estão vendendo. O mercado pode cair porque estão vendendo, ou o mercado pode cair porque estão comprando. Se o Alfredo está aqui, o Felipe está aqui, e a gente está negociando esse maré, o Alfredo comprando a 5 e eu vendendo a 10, presta atenção. Se porque o Alfredo tem urgência, presta atenção. Se porque o Alfredo tem urgência, ele agride lá em cima, você concorda que o mercado subiu porque tem um comprador agredindo níveis cada vez mais adiante, cada vez mais acima? Então o mercado subiu porque estão comprando. Ele tem urgência. Mas você lembra que lá no ciclo da precificação, um dos passos que a gente falou é o seguinte, com maior ou menor urgência. Se aquilo ali é se tivesse urgência. Cara, quando não há urgência, por exemplo, se eu que estou vendendo aqui tenho tempo, dinheiro e conhecimento para ficar montando as minhas posições e trabalhando o mercado nessa região, eu não, o que eu faço? Eu controlo a liquidez aqui, ó, e digo para o mercado comprador, se vocês quiserem negociar, vocês têm que subir aqui. E muitas vezes eu começo a puxar o preço agredindo o mercado na venda daqui, ó, devagarinho, puxando o mercado para cima aqui. Eu vou agredindo a venda cada vez mais acima. A venda ao invés da compra, entendeu? Então, se não há urgência, quem está puxando o mercado para cima é o vendedor. Porque ele vai segurar aquele mercado ali até esgotar a liquidez para esses caras, até esgotar o dinheiro desses caras, até esgotar o conhecimento desses caras e até esgotar a paciência desses caras. Aí o que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que aceitar negociar lá com o cara. Então, o fluxo é uma intenção. Vocês estão entendendo isso? A mesma coisa ocorre se eu tiver o contrário. Eu tenho o Alfredo lá comprando a 5K e eu tenho o Felipe lá vendendo a 10K. Se o Alfredo tem tempo
dinheiro e conhecimento suficiente para controlar todo o mercado aqui. Vamos supor, olha só para você ver um exemplo claro disso aí, ó. Vamos supor que o Alfredo é o único cara que quer comprar uma Maré Turbo no Brasil inteiro. Mas eu tenho um monte deles para vender e eu tenho um monte de garagem que tem Maré Turbo para vender. O Alfredo pesquisa e vê, cara, eu estou sozinho no mercado, só eu quero comprar. E, inclusive, agora vão dar outro exemplo para vocês aprenderem mais ainda. Olha só para você ver onde é que eu vou chegar. Presta atenção, presta atenção. Vamos supor, pessoal, que o Alfredo... Eu vou até mudar o Alfredo de lugar aqui, ó. Aí o Alfredo fez uma pesquisa lá, aprendeu a operar aqui na Academia Otaenda, ficou espertão e agora vai puxar o preço para cima dele. Então o Alfredo fala assim, cara, aqui, ó, eu compro ele por 5K. Só que sabendo que só ele quer comprar, ele fala assim, cara, eu vou comprar 5 carros desse aí a 5K. Quer ver como é que eu faço? Beleza. Primeiro carro desse que eu faço é o quê? Eu falo assim, eu só pago 5. Aí eu, Felipe 1, vai lá e vende a 5 para ele. Beleza. O Alfredo dá uma pesquisa no mercado e fala assim, bicho, não tem mais ninguém comprando, só eu tô comprando esse negócio. Ninguém mais está comprando esse negócio. O Felipe 2, que também tem outro Maré para vender, a 10K, tinha, né? Ele também vai lá oferecer para o Alfredo, mas aí o Alfredo vira e fala assim, não. Eu já comprei um a 5 mil, o próximo eu só pago 4. Ele sai daqui e passa um nível abaixo. Ele melhora o preço de compra dele e fica lá parado. Não é uma agressão. A posição do Alfredo é uma ordem passiva ou limite. Decora esse nome aí. Lembra que a gente tem ordem a mercado e ordem a limite, falando de um ponto de vista bem didático e bem simplista para vocês? A ordem a mercado ela é uma agressão, a ordem limite ela é passiva. A ordem a mercado desloca o preço, a ordem limite segura ele. Essa é a chave. Vou anotar aqui, ó. Anota isso aí, gente. Vou anotar aqui para eu terminar a explicação, mas anota isso aí. A ordem a mercado, a agressão, ela desloca o preço. A ordem limite, a ordem passiva, ela segura o preço. Ou segura nesse lugar ou bloqueia ele. Segura ele de passar, um dos dois. O Felipe 2 vem aqui e falou, tá bom, moço, te venda a 4 lá. Aí tem o Felipe 3, que também tinha uma Maré para vender a 10. Mas agora o Alfredo fez treinamento aqui na Academia Otaenda, ficou ligado na parada. Falou, não, moço, eu vou ganhar muito dinheiro com esses caras, muito. Eu vou esmagar essa sardinha tudo, acabar com essa sardinhada. Esses caras não sabem vender carro. Porque ele sacou o mercado. Aí o Felipe 3 vem cá e fala assim, moço, te vendo esse por 4 mil também. Aí o Alfredo fala assim, o Alfredo já pegou. O Alfredo falou, opa, agora é só 3, papai. Só pago 3 nessa pinóia aqui. Galera, quem é que... O mercado está caindo por quê? Porque estão vendendo ou porque estão comprando? Agora vocês já dão conta de responder. O mercado está caindo porque tem um comprador puxando o mercado. O mercado está caindo porque estão comprando cada vez mais baixo.